Economia é com ela, Juliana Rosa, com uma calculadora HP12C à mão, fazendo contas. Somou qual foi o buraco do Banco Master, somou qual foi o buraco do Eubank, está somando qual foi o buraco do Voiter barra agora novo Banco Pleno, vai somando. E esse número já virou um buraco gigante, né, Juliana? Que vai ter que ser reposto, como você falava ontem, tanto aqui na nossa conversa quanto depois no Jornal da Band, explicando que os bancos vão ter que repor numa velocidade maior, isso vai gerar encarecimento para a sociedade. Agora, as regras do Fundo Garantidor de Crédito, eu queria te ouvir, elas não foram descumpridas, né? Então, teve alguma falha conceitual e o Vorcaro enxergou, aliás, há muito tempo, e o sistema financeiro enxergou também há muito tempo. Mas se era uma falha, e foram vários os alertas, como ontem você observou, mais de 30 alertas e tal, por que ninguém fez nada, Juliana? Me fala um pouquinho sobre o tamanho dessa confusão, como esse buraco está crescendo, e é de se esperar que comece a parar, né? Porque eu não sei se tem mais banco na periferia do ecossistema Master para quebrar, tem? Pois é, acho que essa que é a pergunta de US$ 1 milhão, né, Eneg? Se vai ter mais pela frente, se acabou. Boa tarde para você, para a Lari, para o Humberto, boa tarde aí para os nossos ouvintes. Olha, Eneg, o que eu ouvi nos bastidores ali do Fundo Garantidor de Crédito foi o seguinte: o primeiro ponto é que os bancos já se preparavam há 2 anos para essa situação de liquidação do Banco Master. Já se via um risco de quebra do Master 2 anos atrás. Então, acho que isso é um bom começo da história, né, Eneg, para essa questão, se todo mundo sabia, se todo mundo estava esperando, se teve mais de 30 alertas emitidos pelo Fundo Garantidor de Crédito ao Banco Central, por que foi feito só agora? Né, foi tomada essa decisão só agora com um negócio que tomou uma proporção gigantesca. A gente fala aí de um peso no sistema financeiro que é menos de 1% do total de recursos depositados no sistema financeiro e representa metade de tudo que foi poupado pelo Fundo Garantidor de Crédito ao longo aí dos últimos anos, né? Então, algo tão desproporcional que você fica pensando como é que pode instituições que têm um peso tão pequeno no tamanho, no volume de recursos do país, tomar metade do dinheiro que foi poupado ao longo do tempo pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Número 1. Então, fica evidente, Eneg, e eu acho que esse é o foco da discussão principal, né, que é a responder por que isso aconteceu, por que ficou tanto tempo numa situação que todo mundo via que ia dar ruim, demorou-se a tomar uma decisão. Então você tem um ambiente que eu percebo sempre ali conversando com os técnicos, né, que não falam isso publicamente, com esse sentimento de que era necessário, além de provar a questão do modelo de negócio insustentável, também comprovar, ter elementos suficientes para demonstrar que havia fraude, havia crime, para que houvesse uma força de decisão que politicamente, judicialmente, né, como a gente está vendo, não pudesse ser revertido. Então, eu acho que, no fundo, fica muito o sentimento de perda de confiança, de insegurança institucional. Eneg, ouvi uma frase ali também no FGC que eles falam o seguinte, que agora eles até estão aliviados porque saiu, até ouvi uma metáfora que fala que o risco diminuiu muito, que é como se tivesse uma pista de kart e só um kart estava com um problema no freio. São 10 carros, um estava com problema no freio e os 9 carros estão com freios bons. Ou seja, tiramos o kart que estava dando problema, que colocava o sistema em risco de acidente, e agora o risco caiu muito, que é o que a gente tem falado, não tem um risco de quebradeira dos bancos e tal. Você pode ter efeitos agora dos fundos, né, de produtos, enfim, que foram distribuídos e tal, foram comprados, mas algo que é visto pelo próprio FGC como muito limitado. Agora, Eneg, continua a pergunta, né? Que eu acho que a grande questão para a gente poder traduzir para o nosso ouvinte, que certamente está
com a pulga atrás da orelha, está desconfiado? Será que é isso mesmo? Será que eu posso confiar nas instituições? Eu acho que o nosso grande desafio, de fato, que bom que tem dinheiro, né? Eles falaram isso lá no FGCA, foi bom saber que quando deu incêndio, o bombeiro atuou, o bombeiro estava pronto, né? Tem dinheiro para pagar todo mundo? Ótimo, que bom que o bombeiro estava atuante e conseguiu combater o incêndio quando a gente pensa no sentido de preservar o dinheiro das pessoas nos bancos. Agora, isso não é suficiente, né, Ené? Como a gente falou, tem um custo, os bancos vão repor o dinheiro, isso é um custo a mais, isso é repassado para custo de crédito. E para onde foi esse dinheiro, né? Por que deixou chegar numa montanha desse tamanho? Então você tem um descrédito das instituições que eu acho que é o ponto mais grave. A gente falando aí de Supremo, falamos de TCU, próprio Banco Central fazendo diligência interna. A gente precisa de respostas, porque a gente só vai conseguir virar essa página da crise de confiança quando as respostas vierem, né? Juliana, se os sistemas de controle são frágeis, ou pelo menos se a gente tem temor de que os sistemas de controle não sejam os mais eficientes, seja CVM, seja Banco Central, como é que a gente pode ter a certeza de que eles acharam o CART com problema? Viraram todos os CARTs e passaram por um sistema de revisão e aí eles encontraram problema só nesse CART, ou encontraram problema nesse CART porque estava fazendo barulho, gritando de longe, e aí você fala, pô, manda parar aquele lá. Sabe quando a Blitz pega um carro todo amarrado, que tem plástico, daí manda parar, você pode ter certeza que vai ter multa velha, que não paga, que está soltando óleo, o diabo que não tem documento, mas é no chute. Ou é um sistema de triagem muito bem feito e tal. Se é isso, por que nós estamos ouvindo até o ministro da Fazenda ou os especialistas dizendo que CVM e Banco Central precisam reforçar as suas políticas e retomar investimentos e tal para ter uma capacidade de fiscalização maior? Isso realmente o que você está trazendo é fundamental, né? Que é essa questão da credibilidade das regras, né? As regras de fato estão funcionando, a fiscalização funcionou, faltou gente. Então você tem essas respostas que precisam ser dadas e a gente tem cobrado isso para que haja à luz do dia, né? Como a gente tem falado, essas investigações todas, elas sejam esclarecidas, porque ali no Banco Central eles falam que faz parte do sistema de regras o aperfeiçoamento constante. Então, verificar que houve uma falha regulatória, enfim, faz parte do processo, rever regras, ajustar diante de um avanço rápido que a gente vê de tecnologias, o crime mesmo tomando conta, né, da própria economia, a gente vê aí nas investigações da Polícia Federal e com as regras necessitando de ajustes também diante de uma nova realidade tecnológica e tudo mais. Mas se for isso, Oineg, além de toda a questão de você estar ouvindo aquele barulho do carro que está ruim, do kart que está ruim, descaradamente, há um tempão, e ninguém ter a coragem de pegar e falar, tira esse kart, que ele vai acabar gerando um acidente com todos os carros da pista, né? Por que demorou tanto a tirar o carro? É isso que eu acho que a grande resposta é essa, né? Que, ok, você tem espaço para discutir, regras mais rígidas, etc., né? Mas o negócio era tão evidente, era um carro já todo cacarecado, todo mundo via, não precisa ser especialista, até eu que não entendo nada de carro, né, o Enem, que estava olhando ali aquele carro que estava ali com o pneu careca, e, enfim, todo ferrado, você não precisa de um especialista para ver, que é o caso do Master, né, que foi o que eu ouvi ali dentro do FGC. Olha, há 2 anos que os bancos se preparam para esse momento, todo mundo sabia que esse carro ia quebrar, que estava todo ruim, então por que não foi parado? Essa é a pergunta, né, Oineg? Porque tem muita gente grande envolvida aí. Então a gente precisa abrir essa caixa de Pandora, cobrar isso, porque se a gente não conseguir superar, se o país não conseguir responder essa pergunta, a gente vai ficar com uma crise de confiança que é gravíssima para a economia, né?